Vocês já pararam para pensar que pequenas decisões podem mudar muito o seu dia a dia? Que pode aumentar muito o seu retorno financeiro? Eu sou Cassiélia Mota, sou gestora comercial aqui da Cooperativa IBS e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre renda extra. Comigo está o Pedro, gestor da expansão. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo, graças a Deus. Cássio, eu tô bem empolgado para a gente falar um pouco desse tema, renda extra, uma nova possibilidade de profissão, trocar a carreira das pessoas. Eu acho que a gente vai ter uma conversa muito proveitosa em relação a isso. Antes de a gente começar, até a gente estava conversando um pouquinho sobre isso antes de começar o podcast, sobre renda extra. Eu já passei por algumas situações que eu precisei de renda extra. O que eu fazia? Ia lá no Google, na época não tinha ChatGPT ou até mesmo ChatGPT, renda extra, o que fazer para ganhar mais dinheiro. Apareceu day trade que eu já fiz, dropship que eu já fiz, N coisas. Deu retorno? Um retorno deu. Pouco, mas assim, saúde mental para cá e o retorno para lá. E sempre com a promessa, não, agora essa aqui é a tua chance de ficar milionário. E o que eu vejo com essa nova oportunidade do corretor? É algo que, primeiro, a gente vende da maneira correta, tem sim a possibilidade dessa pessoa, desse profissional ganhar muito dinheiro, só que com esforço. Nada vem de graça. Fora que o nível de conhecimento que tu precisa, ele, claro, exige um pouco se aprofundar no assunto, só que não é tão complexo. Por exemplo, quando tu vai estudar um day trade, tem que estudar sobre gráfico, sobre dropshipping, tem que estudar sobre o produto, ter várias estratégias. E exige um tempo maior de preparação para de fato dar esse retorno. Na prática de corretor, não. É algo simples. Como o Yuri estava falando lá embaixo essa semana, é um produto que tu vende, que o cliente não vai ter custo, que vai ter só o desconto, vai ter uma economia. Então, eu acho muito tranquilo. Estou bem empolgado para a gente trocar essa ideia. E é importante você tocar nesse assunto, de realmente procurar, quando a gente olha no mercado, realmente, existem muitas opções. Mas quais te dão seguranças? Quais te acompanham, que isso é muito importante, o acompanhamento para que você tenha esse suporte para atender, para levar essa possibilidade para o teu amigo, para o teu cliente lá na ponta. Tudo isso, ele vai ser um fator decisivo quando a gente olhar para o teu faturamento no final do mês. Se eu disser para um corretor hoje, olha, você entra, você pode indicar a tua casa, ao teu vizinho, a fatura da tua mãe, tudo vai trazer. E qual o benefício? Além de você ter o retorno financeiro, as pessoas que indicaram, elas estão contribuindo e tendo economia. Então, eu acho que isso é o principal desse projeto. 2026 começou a todo vapor, né? A gente já vinha conversando sobre isso ali o ano passado, em 2025, mas esse ano ele trouxe mais pé no chão, mais segurança para os nossos corretores. E diversas possibilidades, que acho que mais para frente a gente vai contar para eles, que tem mais novidades ainda, que vai fazer com que eles aumentem mais o faturamento ali ao longo do ano. Legal. E tu tocou num ponto muito importante, viu, Cássio? Questão do suporte. Quando a gente vai para qualquer outra modalidade de renda, a gente tem que assumir toda a operação. Aqui não, você foca no comercial e até nessa parte comercial que tu tá focado, eu tenho um cliente que eu não tô conseguindo converter, ele tá achando que isso é golpe, que acontece porque de fato é muito, muito fácil. Tá ali o coordenador para te ajudar, para te dar todo o suporte. Eu acho que é um dos pontos principais que facilitam ainda mais essa nova fonte de receita. Ah, com certeza. Quando a gente olha a nossa base hoje, nós temos mais de 700 corretores, Pedro. Então, a gente olhando, pelo menos 80% deles são corretores de imóveis. Né? A gente tem um pouco de tudo. A gente fala corretor IBS, mas ele é nosso representante comercial, é o nosso vendedor. Temos até alguns donos de casa, né? A secretária do lar que está lá em casa, mas também que consegue indicar clientes. Mas assim, 80% está baseado no que nós temos de corretor de imóveis, que pensa, todo dia está conversando com o cliente quer fazer um investimento, mas de certa forma também quer economizar, que está pagando caro na sua conta de luz, que está buscando alternativas de diminuir esse custo. A gente vem olhando ali o cenário mundial, que a conta de luz vai ficar cada vez mais cara ao longo dos anos. Então, isso são possibilidades de eu poder levar uma economia para o consumidor, poder mostrar para ele que sim, ele pode economizar na tarifa sem precisar investir, sem precisar mexer em nada da estrutura. Porque muitos consumidores ainda não sabem disso. Isso é muito importante. O papel do nosso corretor hoje está para divulgar isso, para levar para famílias que isso é possível. Tem essa possibilidade. E famílias que, a partir do momento que elas conhecem a economia, né, a energia compensada, elas também requerem uma oportunidade de ter um retorno financeiro, porque elas também podem se tornar um corretor. Então, a nossa base, eu acho que a gente tem assim, um ano de 2026 esplêndido, porque os nossos corretores com certeza vão ser muito prósperos. Acho que isso é uma base muito importante. O que você tem olhado ali como está entrando os corretores na expansão?
Bem animados, bem animados. E o ponto principal que você falou de, por exemplo, corretor de seguro, corretor de consórcio, corretor de investimento. Ele sempre tem uma gama de um leque de produtos a oferecer. Então, tu fez ali, eu fiz o teu planejamento financeiro, te vendi um consórcio, te vendi um seguro, e agora isso pode ser adicionado como mais um produto, sem que seja extremamente desgastante. Claro, para o perfil que não é corretor, por exemplo, a dona de casa, eu vejo muito o meu pai. Meu pai estava essa semana perguntando sobre renda extra. Ele vai ter que prospectar, só que é um processo de prospecção simples. É só chegar e oferecer. Fazer algumas perguntas direcionadas. Pô, fulano, tá gastando quanto aí na tua conta de luz? Tu já tem kit? Tu tem ar-condicionado em casa? Esses dias tão quentes, né? Quentes. Tem que deixar ligado o tempo todo, subiu a conta de luz. Então, eu acho que é muito fácil, não só do corretor que já tem essa base de clientes oferecer, mas também da pessoa comum chegar e prospectar, que não tem, por exemplo, experiência comercial, que não tem toda essa vivência que a gente tem aqui no dia a dia. Eles consomem o que a gente tem de treinamento e já estão prontos, já saem prontos. Eu acho que justamente essa facilidade está animando muito eles lá embaixo. É isso que eu vejo. Isso facilita, né? Facilita muito, porque você pega o corretor, qualquer dificuldade que ele tem um suporte comercial da nossa equipe que conta, ele traz essa segurança para ele, que se ele sabe, se ele chegar lá, se alguém der essa abertura para ele, que tem a oportunidade, que quer economizar, e ele tiver qualquer dúvida, ele pode ligar para o coordenador na hora que ele tem alguém já para dar suporte para ele já dar o andamento. Tudo isso requer para ele ter uma renda no final do mês. Nós temos muitos corretores que estão ali há mais de um ano, agora fazendo aniversário, inclusive, de um ano, que agora se tornou sua fonte principal. Ela não ficou mais uma renda extra, né? Como era algo para aumentar o seu faturamento. Não, ele se tornou, ele está fazendo equipe, e aí é onde entram nossas novidades. Para esse corretor, para o corretor novo que está entrando, que ele tem sim chance dele ter a própria empresa, que ele possa captar outras pessoas, que possam ajudar ele possa ter uma equipe de venda, né? Formar uma equipe de venda e entrar para o nosso mercado de energia solar, que é tão próspero. E aí, você vai contar a novidade ou como é que vai ficar? Eu acho que é importante a gente contar essa novidade. Eu acho muito importante. Nós trazemos alguns modelos, né? Então, vocês corretores que estão nos acompanhando hoje vão trazer grandes oportunidades para vocês nesse ano, que são oportunidades que vão fazer com que o faturamento de vocês talvez se torne o principal ou continue com uma renda extra, mas uma excelente renda extra, né? Que a prosperidade realmente entre em cada uma das empresas, em cada uma dos lares de vocês, para que isso possa tornar cada vez mais divulgado, né, disseminado ali durante todo o país, que é essa nossa função. Estamos hoje em nível nacional, atendendo em todos os estados, para que cada vez mais consumidores tenham sua economia e cada vez mais corretores possam ter sua renda pautada ali na energia solar. Conta para mim, eu sei que você já está curioso para acreditar, como que a gente vai divulgar isso para todos os nossos corretores? Legal, então a gente tem a linha principal hoje de corretores, que eles trazem essas faturas. Quantos a gente tem hoje ativos? 700. 700? 700 até dia 1º, porque esse mês não atualizei ainda. Você que é integrador e tá com receio de vender usinas de investimento, já pensou ter 700 representantes comerciais trazendo os consumidores para essas usinas? Fora o que a gente vai falar aqui, que eu acho que é extremamente importante. Então, a gente tem essa linha de corretores e a gente criou pontos para ele progredir nessa carreira. Então, o primeiro ponto é a micro franquia, que ele tem a possibilidade de ganhar X% a mais dessa comissão que a gente traz. Eu não vou falar o valor, vai ficar na curiosidade, vocês vão descobrir participando do treinamento. Então, a micro franquia, o que qualifica ele para uma micro franquia? Ele trazer pelo menos 3.000 kWh de consumo. Trouxe esses 3.000, beleza, você pode se tornar uma micro franquia, receber mais comissão. Aí eles são convidados, Cássia, a vir aqui na sede da IBS participar de uma imersão presencial com todo mundo que vive isso no dia a dia para extrair o máximo desse conhecimento e ir para a rua. E o bacana, se ele como micro franquia indicar corretores, ele também ganha pela prospecção desses corretores. Então encaixa exatamente o que tu falou da rede de contatos, de formar equipe, de formar de fato uma empresa. Pedro, 3.000 kWh é muito possível. Nossos corretores hoje têm uma média de estimativa de fechamento entre 10 e 12.000 kWh mês. Então isso dá muita possibilidade. Com a nossa rede de atuação, trazendo todo o consumidor de baixa tensão, atuando com órgãos públicos, isso é muito fácil para os nossos corretores, porque os nossos corretores estão no dia a dia, eles têm esses contatos. Então, nossos corretores já têm muita chance. Mas ele consegue ainda aumentar. Consegue aumentar ainda, hein?
Então, trouxe 3 mil, consegue se tornar um micro franqueado. Se ele trazer 5 mil, ele se qualifica para uma franquia. E a franquia recebe ainda mais comissão do que esse micro franqueado. E quando a gente fala de 5 mil, o que tu falou de média é muito atingível. Pô, a gente tem uma padaria aqui na frente da empresa. Se a gente abordar eles, certamente já vai, pelo menos metade disso aí bate. Então é muito tranquilo. E melhor, o micro franqueado ganha pelo corretor que ele indica. E o franqueado ganha pelo micro franqueado que ele indica e também pelo corretor que ele indica. Então acaba sendo um ganho em cascata e ele pode aumentar e escalar isso. Ele vai ter a possibilidade de ter a sua equipe vinculada a ele, trazendo negociações vinculadas a ele e ganhando cada vez mais. Isso é muito importante. Pensa, o ano passado que eu tive de muitos corretores pensando, queria abrir uma equipe, queria formar uma equipe aqui na minha região, porque tem muito consumidor buscando, eu não dou conta de atender todo mundo sozinho. Essa é a possibilidade. Eu já tenho uma lista de corretores que eu acho que eu posso te passar os nomes. Opa, eu vou entrar em contato, hein? E ainda dá para melhorar, Cassi. Esse franqueado, ele pode comprar uma master franquia. Aí ele está no patamar máximo de ganho, é o valor mais agressivo que a gente paga por quilowatt. Eu acho que até hoje eu não encontrei nenhuma cooperativa que paga tanto nessa adesão de consumidor de maneira tão agressiva. E esse master franqueado, ele funciona da mesma forma que o franqueado. Ele ganha pelo franqueado que ele indica, pelo micro franqueado que ele indica e pelo corretor. Então ele tem uma baita oportunidade na mão. Fora que esse master franqueado, ele tem 10 franquias que ele pode vender e trazer essas pessoas abaixo dele, que vão trazer mais pessoas e cada vez a gente tem mais consumidores e mais usinas. Os nossos corretores então vão ter a possibilidade do que os nossos integradores muitos têm. Exatamente. Muitos integradores hoje têm franquia, têm outras empresas abaixo ali, né? Outros franqueados abaixo deles. Os nossos corretores estão com essa possibilidade de ter o mesmo ganho, né? Essa mesma retorno, ter uma equipe formada. E me diz uma coisa, ele vai ter uma área ali, ele vai ter restrição ou ele vai poder atuar? Por exemplo, eu tô aqui, sou corretora, tô aqui no Paraná, mas posso abrir uma micro franquia lá e indicar lá da Bahia, posso? Pode, não tem limite, Cássia, não tem limite. Imagina quantos consumidores a gente tem no país. Todo mundo precisa de energia elétrica. E todo mundo gasta muito com energia elétrica. A gente sabe que a vida do brasileiro não tá fácil. A vida do empresário não tá fácil. Isso abre um leque, simplesmente não tem limite. E recebendo ainda essa remuneração extremamente agressiva por trazer esses consumidores, colocando escala nisso, eu vejo muita gente com promessa para 2026. 2026 eu vou mudar de vida, eu vou empreender, eu vou trazer conforto para minha família. E eu vejo isso como uma baita possibilidade. Tava até brincando com o Vini, que eu queria comprar uma master franquia. Porque eu, se Deus quiser, eu acredito que eu vou pagar o meu casamento através disso. Porque é muito tranquilo de captar. E só da gente pensar na nossa rede de contato, voltando um pouquinho no que a gente estava falando, a gente já consegue se tornar um franqueado só na rede de contato. Pô, se eu tenho 10 amigos e esses 10 amigos trabalham em 10 empresas e eles têm 10 residências. Sem contar que a gente fala assim, eu comecei a fazer indicação essa semana mesmo, nessas férias, final do ano, a gente conversando, né? Aí minha amiga falando, meu Deus, eu queria muito começar a indicar. E comecei a falar pra ela, você pode se tornar um corretor e tudo mais. Não, mas o meu marido tem uma empresa que eu posso abrir uma frente, você consegue colocar uma plotagem lá pra gente indicar pros clientes que vêm. Então, é muita abertura de negócio que a gente tem. No final do ano, a gente foi pra Bahia, viajei pra Bahia pra visitar algumas prefeituras. Muito cliente com custo de energia muito alto, tentando achar uma maneira de economizar, mas a gente vai para algumas regiões, nós agora começamos o verão aqui, né? Estamos no Paraná, começamos o verão. Mas no Nordeste já está fazendo 40 graus. Não tem como ficar sem um ar-condicionado, não tem como ter uma qualidade de vida. Tudo isso faz um aumento no custo de energia. Então, o nosso consumidor hoje está buscando. Toda busca de economia, isso faz com que você, corretor, tenha uma possibilidade de ganho. Então, é esse olhar. Levar a economia, mas ter uma possibilidade de ganho também. Isso é muito importante. Eu vejo muito corretor, muita possibilidade dos nossos corretores ter um aumento assim, de renda no seu fechamento de mês, que é tão importante, né? A renda per capita aumenta, o custo de vida aumenta, mas também o retorno financeiro ele tem que ser baseado e buscado. E nada melhor do que buscar um retorno financeiro de uma forma que é levar a economia para um cliente, para um amigo, para um frigorífico, por exemplo. Isso é muito importante. E além da economia, um ponto que a gente ainda não comentou é uma energia limpa. Sim. A gente está olhando para o meio ambiente.
que é um dos pontos principais que a gente tem também como propósito aqui dentro. É de fato ter essa linha. E assim, Cássia, eu vejo, por exemplo, a linha dos microfranqueados, franqueados e master franquias, eles têm que olhar de uma maneira também estratégica para isso aí. Por exemplo, se eu for indicar um corretor, qual é o perfil, qual é o tipo de profissão que eu posso indicar para se tornar um corretor que tem o maior número de contato com pessoas por dia? A gente chegou a comentar da questão do Uber. Sim. Foi feito, a gente está com alguns testes, inclusive, de Uber, né? Eles estão testando, porque toda hora, pelo menos, dependendo do tempo de corrida, mas pelo menos a cada uma hora eles estão com um cliente diferente dentro do carro. Então, a gente tem alguns testes, sim, está funcionando muito bem. Então, temos alguns motoristas, temos algumas proprietários de rede de Uber, né? Aqui em Cascavel mesmo tem umas 4 ou 5 diferentes que estão em teste. Um outro tipo de cliente também, além do Uber, é a telefonia. A internet, quem vende os planos de internet, pensa na rede de clientes que está ali dentro, que está buscando alguma outra forma, né, de economizar, de trazer, e tudo isso é renda. É renda para dentro da empresa, para dentro daquele corretor que está trazendo essas negociações. A gente tem uma gama, Pedro, de clientes que podem se tornar corretores. Toda base que tem um contato, que tem uma atuação, que consegue ter um amigo, ter clientes na sua base, ela pode indicar. Contabilidade, ela pode fazer indicação, ela tem a sua carteira de clientes que ela pode indicar. Os próprios microempresários, né? A gente tem algumas empresas que são menores, aqueles pequenos mercadinhos de bairros que toda hora está com cliente. Ele pode colocar lá dentro da sua empresa um folder, um material, um QR Code, que tudo isso vai fazer com que ele consiga trazer mais consumidores, ele consiga indicar e aumentar o seu faturamento, que é o que a gente propõe aqui para os nossos corretores. A gente quer que eles sejam prósperos, que eles possam levar de uma energia limpa, de uma energia renovável, o seu sustento também, né? O seu retorno financeiro, que isso é tão importante tanto quanto. E a gente abre uma outra, a gente nem vamos entrar tanto assim, mas a gente abre uma outro leque. Os nossos investidores de usinas estão pensando, será que eu invisto numa usina? Cada corretor que traz hoje consumidor uma ampla uma liberdade ali para o nosso investidor saber que sim, a gente tem consumidores esperando por ele. Então a gente abre 2 negócios, do retorno financeiro para o nosso investidor que está lá procurando alguma forma também e que pode se tornar um corretor. Nós temos muitos investidores que são donos de usina dentro da cooperativa e também são corretores. Fazem os 2 lados. E ainda podem ter a certeza de que sua usina vai começar a assim, ter a competição. Porque hoje a cooperativa IBS é uma das maiores cooperativas e que traz uma maior quantidade de consumidores. Isso é um ponto muito importante. E a gente fez um lançamento, acho que foi essa semana passada, sobre a transição energética. Então, o fato dele economizar na conta de luz pode ser amanhã ou depois o caminho para ele colocar um kit. Eu entendo que grande parte das pessoas não tem uma liberação de crédito facilitada, é realmente complicado para colocar um kit fotovoltaico no telhado. Isso é um caminho. Se você economiza X% todo mês, em um determinado período de tempo, você tem a oportunidade de colocar um kit, de reservar esse dinheiro. Ou aqui dentro que a gente vai lançar campanhas pelo fato dele ser consumidor, ter um desconto em comprar um kit com os nossos integradores. E esse kit também vai ser uma fonte de renda para ele amanhã ou depois. O excedente para conectar, o excedente para outros consumidores, assim como ele, consumirem essa energia limpa. Então, acho que assim, abre um leque gigantesco de oportunidades e de ganhos. O que eu penso? Consumir, isso para a rede de corretores e franquias em geral, consumir o máximo de conteúdo que a gente tem aqui dentro. A gente está desenvolvendo uma plataforma para eles terem acesso a uma trilha de conhecimento. A gente tem Meet praticamente todo dia, a gente tem treinamento direto, vai ter a linha de treinamento presencial. Tem os coordenadores disponíveis ali, né? Tempo que eles necessitar. Eu falo assim, às vezes quase que 24 horas por dia, porque durante esse final do ano eu vi coordenador me ligando 11 horas da noite porque precisava resolver questão Às vezes não, meio direto, 24 horas por dia. Às vezes fala, não, mas 6 horas. Não a equipe de coordenador da cooperativa, porque eles, se deixar da meia-noite, eles estão atendendo, sempre que tem necessidade. Então, essa facilidade o nosso corretor tem de ter contatos para que eles consigam ter a resposta para o cliente ali na hora, prontamente, né? Que eu acho que isso é tão importante, ter a resposta prontamente, isso muda tudo.
O nosso corretor hoje, ele tem toda a abertura e a possibilidade dele vir aqui, estar no nosso espaço, treinar, estar junto com a gente, entendendo todo esse modelo, sair daqui 100% apto, porque o dia que vocês vierem para cá, e eu sei que muitos vão estar aqui, se não a maioria, acho que a gente vai ter que dividir isso em umas 4 turmas. Pra mais. Pra mais. Esse auditório vai ficar pequeno aqui do prédio, com certeza. Mas essa divisão vai fazer com que cada conhecimento, que tanto a nossa equipe técnica quanto a nossa equipe comercial pode passar para eles. Pitch de como fazer a venda, de como abordar, quem pode abordar, quem é o cliente que você pode abordar de determinada maneira, qual o cliente que, se necessário, a gente vai até o local para ajudar ele. Então, tudo isso faz com que ele tenha essa abertura de leque ampla para poder fazer as negociações e aumentar a sua renda. Com certeza. E, cara, isso é muito importante também a gente explicar para os corretores de onde que vem a remuneração deles. Dá uma palhinha pra gente, como que funciona? Porque o que eu já escutei, tá, mas... eu vou dar desconto pro meu cliente, tu vai me pagar. Isso aí é golpe. Da onde que tá vindo esse dinheiro? Porque tá muito bom para ser verdade. Como que funciona essa... Hoje a cooperativa ela tem uma atuação muito aberta e transparente com o nosso investidor. Então, cada gerador, cada proprietário, cada cooperado investidor que traz a sua usina hoje para dentro da cooperativa, ele paga uma taxa de operacionalização. Essa taxa é responsável para que a gente tenha os custos operacionais de dentro de toda a cooperativa e que a gente faça a liberação do pagamento de comissionamento. É sobre essa taxa. É como um apartamento. É muito simples, é como um apartamento. Então, você aluga teu apartamento, você passa para a imobiliária, você paga uma taxa para a imobiliária procurar um inquilino. Daqui da mesma forma, o investidor proprietário da usina traz a sua usina para nós, ele paga uma taxa para que a gente possa, então, procurar um consumidor para consumir essa energia e ele ter o retorno financeiro. Dessa taxa é tirada o percentual da operação interna e é tirado, então, o comissionamento dos nossos corretores. E é daí que sai o retorno financeiro. Para o investidor tarifa sem imposto, 20% para o nosso consumidor, administração da cooperativa, a diferença é do investidor. Também é uma conta simples, a gente gosta de falar, o investidor também gosta de saber, assim como o nosso corretor. Então, sempre que você quiser saber, olha, é muito simples. Toda usina que hoje é administrada pela cooperativa IBS tem que ser paga uma taxa para a gente fazer toda a operação dela. Administrar, incluir cliente, se tiver saída desse cliente, a gente possa incluir outro cliente no local. E cada vez que um consumidor vem para a cooperativa, é um comissionamento para um corretor que é pago. Então, tudo isso ele requer um pagamento. Essa taxa ela é destinada estritamente para o comissionamento e para a operação inteira da cooperativa. Legal. Tocou num ponto muito importante. Transparência em todo o processo. Isso aqui a gente preza muito na IBS, não só na linha da cooperativa, como é um ecossistema, tem várias frentes, a gente tem várias soluções para oferecer não só para o investidor, para o consumidor, mas também para a empresa de energia solar. A gente sempre bate na transparência. Está alinhado com os nossos princípios, com os nossos valores. Então, acho que isso é um ponto muito, 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 muito importante. As apostilas, tanto do cooperado gerador quanto do cooperado consumidor, elas são estritamente claras. E a gente gosta de divulgar, eu gosto de jogar ali pelo menos uma vez por semana no grupo dos corretores, para que quem entrou novo, quem já está há mais tempo, esqueceu, tem alguma dúvida, volte. Eu sempre reforço ela nas nossas lives, nos nossos meet, para que eles tenham essa informação. O consumidor, para ele ficar seguro, que é onde que ele está entrando numa cooperativa que é extremamente transparente quanto à compensação dele, que vai acompanhar ele do começo ao fim. Por nosso gerador que está vindo também, que tudo que ele está trazendo, que toda a geração dessa usina, ela vai ser acompanhada pela operação, pela cooperativa e principalmente para os nossos corretores. Hoje nós contamos com um acesso para os nossos corretores dentro do BI, onde cada um tem o seu usuário SEI e consegue acompanhar o que aconteceu com o seu cliente. Meu cliente não assinou, tá ali parado, pendente. Meu cliente não pagou o boleto, tá? Ele consegue ter a informação sem que ele precise, às vezes, esperar alguém no saque ou sem que ele precise ligar para o coordenador. Ele tem isso na palma da mão. Ele acessa, ele olha e a gente tem mais lançamentos, né? A gente tá trazendo mais facilidades para o dia a dia porque isso é importante. Eu fiz uma reunião ontem com uma corretora e ela falou assim, eu perdi tanto cliente, porque eu tinha que fechar com o meu cliente, eu tinha que mandar as informações, daí eu tinha que esperar o operacional gerar o termo, aí às vezes o operacional demorava 2-3 dias para me mandar o termo, aí quando eu ia levar para o meu cliente assinar, ele já tinha esfriado, ele tinha assinado com outra. Perdeu o time, perdeu aquele momento que o cliente queria fazer, chegou uma outra cooperativa lá, explicou para ele mais ou menos, mas já tinha o documento. O cliente assinou.
Então, essa facilidade dele mesmo poder acessar a calculadora, preencher as informações, gerar o link e já entregar para o cliente assinar, isso faz com que facilite muito a vida. Ah, mas eu ainda não mexo muito com tecnologia. Não mexo tanto, não tem problema. Pode mandar para o teu coordenador, o coordenador gera na hora, já te manda o link para assinatura. Se for necessário, ajuda o cliente ali a assinar, porque você sabe, né? Às vezes tem algumas clientes que não conseguem fazer o processo de tirar foto, mas então a gente faz auxílio, não tem problema nenhum. Então isso facilita muito. Ela ficou encantada quando eu mostrei a calculadora. Ela, meu Deus, é 3 passos. Literalmente é 3 passos. É preencher as informações, anexar o documento, dar um ok, gerou o link. Assina. É muito simples. É porque pensa e consegue dar a cadência pro processo. É o tempo que economiza ali no operacional que ela gasta, investe no caso, prospectando e trazendo mais e mais e mais contas. E daí vai embora. Isso vai embora. Você consegue fazer vários atendimentos. Ela consegue treinar a equipe. A gente já tem alguns corretores, que têm equipes próprias. Tem 4, 5 pessoas que estão ligadas a eles, às vezes da própria família, mas que estão ligadas a eles. E eles conseguem treinar essas equipes para que não dependa, às vezes, de contratar um administrativo, de ter isso. E que é muito importante. A gente está trazendo a possibilidade das franquias, mas que eles estejam tão cientes. Toda pessoa que estiver abaixo dele vai ter a possibilidade de gerar o seu próprio termo. Só não vai gerar se você o coordenador gera em 2 minutinhos, vou deixar ele gerar para mim. Mas ele tem a possibilidade e é muito simples de fazer. E um negócio legal, Cassi, que eu observo ali... Pessoal, eu e a Cassi, a gente tá na mesma sala, então tá sendo legal a gente ter esse contato com as equipes ali. É a prontidão para atender. Em tudo, não só por mensagem, mas por ligação, para tudo que tá fazendo. Oi, fulano. Ou manda uma mensagem, eu quero fazer um meet, tô com dúvida. Essa semana não foi 1 nem 2 vezes que eu passei, tava tirando dúvida, tava ajudando. Não, pode deixar para mim, não sei o quê. Isso assim, não é todo lugar que tem. Não, e é o nosso propósito, né? A equipe comercial, eu gosto de desenhar e gosto de olhar para ela com muito carinho. Eu sempre trago, né, os nossos coordenadores para que eles tenham sempre esse olhar, esse cuidado, esse carinho com quem tá na ponta. Eu já viajei muito. Eu já tive muito que ir lá pra rua, atender e estar na rua. Eu sei o quanto que é complicado eu estar com o cliente na hora, eu precisar de algo na hora e eu não conseguir. Então, a gente tem sempre esse cuidado, essa atenção com nossos corretores para que, realmente, eles estão ligando, porque muito provavelmente eles estão com o cliente ali na frente, eles precisam desse atendimento e nossos coordenadores, eles, graças a Deus, estão muito aptos para isso. Eles, se necessário, assim, não dormem. Domingo é dia da semana para eles. Então, assim, é algo que é diferencial. Você olha isso numa cooperativa que é de atendimento, que é poder trazer essa experiência, não só com o consumidor, mas ter a experiência com o próprio corretor, né? Ele já tem uma experiência positiva de que ele está sendo bem atendido, o cliente que ele trouxer também vai ser tão bem atendido quanto ele. Isso conecta. Um dos anúncios que a gente gravou na semana passada, eu falei exatamente isso. Quando a gente vai olhar para empreender alguma coisa, a gente tem que pensar sempre em 2 frentes, o operacional e o comercial. Aqui é uma chance de você empreender focando só no comercial, que é extremamente simples, e o operacional deixa pra gente. Tem toda a equipe ali. Tem a equipe dos coordenadores, que é comercial / operacional para ajudar eles. Tem a nossa equipe técnica, que daí é full operacional aqui em cima. Então, é oportunidade, é saber aproveitar. E daí eu te pergunto, Cassi, quem será de nós dois vai abrir a primeira Master Franquia? Olha, Pedro, se você demorar muito, com certeza vai ser eu. E quem chega primeiro bebe água limpa, igual diz Felipe. Como diz o Felipe, exatamente, né? Como diz ele. Com certeza. Eu olho várias oportunidades, né? Quando eu te perguntei, eu falei assim, a primeira pergunta que eu falei pro Vini, tá, mas a gente não vai limitar, né? Porque eu já pensei, eu tenho parentes no Acre, eu tenho parentes em São Paulo, eu tenho pessoas no Ceará. Então, assim, eu consigo abrir esse leque para vários lugares. Isso pra mim, eu já tô olhando e falando, vou dar retorno financeiro em vários pontos. Isso é muito importante. O nosso corretor, ele não vai ficar preso no lugar. Ele pode expandir, ele pode trazer o máximo de contas possível que ele vai ter o teu aumento financeiro ali. Ixi, você pode se preparar. Se prepare, Pedro. Já tem uma lista, assim, só conversando, já tem uma lista alta de corretores que estão ali só aguardando. Só que a gente lance o projeto já e fala assim, tá ok, pode seguir. Eu tô de zóio também, todos meus contatos já estão por dentro. Já vamos divulgando, né, internamente. E assessor de investimento para cá, corretor de consórcio para lá, que daí a rede de contato deles também é grande. Bicho Maria, dá para ganhar um dinheiro disso aí. Muito.
Nossa, nesse nosso mundo do solar é muitas oportunidades, né? Quem consegue acompanhar as oportunidades, né, estar por dentro, tentar aprender o máximo possível, ter o máximo de informação sobre o que está acontecendo no mundo do solar, ele realmente é a frase, né? Com certeza quem chega primeiro bebe água limpa. Essa frase, ela mata tudo. E assim, um ponto importante também, Cássia, é maravilhoso o projeto, é uma baita oportunidade, só que não isenta o trabalho. Não. É sentar a bunda na cadeira, fazer o que tem que ser feito, conversar com quem tem que conversar. E uma frase que um amigo meu fala é: o trabalho sempre devolve. E essa é uma oportunidade de ter uma devolutiva extremamente agressiva por esforço. Então, se você tem um nível de esforço elevado, você é resiliente, você consome tudo que a gente tem a oferecer, cara, é aguardar que vai vir. Captar todas as oportunidades. Eu acho que o Instituto Brasileiro ele está trazendo isso, né? Mostrando pro Brasil inteiro que ele tem como ter oportunidades, ele tem como trazer fontes diferentes. Cada corretor que está nos assistindo hoje, nossa, fala com a gente. Chama lá o nosso gerente de expansão que a gente vai adaptar. Mas eu não conheço muito do solar, né? Eu tô muito no mercado de imóveis, eu tô muito lá no mercado de consórcio ou qualquer uma das profissões que estão ali vinculada com carteira. Vem, a gente treina, a gente explica. Se for necessário, a gente vai junto com você para que você tenha essa abertura, para que você consiga ter mais um leque dentro da sua carteira para venda e aumentar o teu retorno financeiro, com certeza, que é o principal foco também. Além de trazer energia limpa, levar energia limpa e sustentável lá para o nosso consumidor, você tem um retorno financeiro que é a nossa base. E pensando de maneira estratégica, a gente tem... Beleza, a minha casa gasta ali 400 kWh mês. Se você traz, por exemplo, locais que gastam mais, você tem maior possibilidade de ganho. Um exemplo. Eu conheço alguém da prefeitura aqui de Cascavel. A prefeitura gasta e gasta muito. Nossa, a gente tá falando ali de pelo menos $500 mil em consumo numa prefeitura. Brincando. Cascavel consome quase 3 milhões em consumo, né? Tem consumo próprio, então pelo menos $500 mil. Mas a gente tem prefeituras que gastam mais de 3 milhões em quilowatt-mês. Temos prefeituras que gastam mais de 6 milhões em quilowatt-mês. Quanto maior é a cidade, quanto maior é a capital, maior é o consumo, porque quando você olha para a prefeitura, você não está olhando só para o paço municipal, ali para o local onde fica as entidades. A gente está falando das escolas, a gente está falando dos postos de saúde, de toda a área de parque, de onde está vinculado, onde a prefeitura paga, toda unidade consumidora dessa é uma unidade consumidora que ela está gastando custo. E o que órgãos públicos estão querendo? Economizar. No final do dia, no final de cada mandato, eles querem fazer economia. Quanto menos eles puderem fazer de investimento, melhor eles conseguem trazer de economia, melhor eles conseguem fazer essa economia e investir em outras coisas. Eu tive esses dias conversando com alguns prefeitos. A gente precisa melhorar o carro que leva as pessoas para outras cidades para consultar. Eu preciso melhorar a escola, que precisa fazer uma reforma. Da onde que eles vão tirar recurso? É economizando. E na fatura de energia, ele consegue economizar muito. Então, é um tipo de cliente, né? Mas a gente tem muitos. Um tipo de cliente. Esse é um tipo. Aí a gente vai. Residencial, quem mora em apartamento alugado, que não tem como colocar um sistema próprio. Quem mora no próprio sistema, tem na sua própria residência, é dela. Mas ela não quer mexer na estrutura. Ou muito. A taxa de financiamento está altíssima. Ela não vai fazer um financiamento, não vai descapitalizar porque ela pode colocar aquele dinheiro para investir em outro local. Ela não vai tirar o capital ali naquele momento. Mas ela pode economizar sem precisar mexer em nada. Outro tipo de cliente, nosso cliente do agro, que está aí sofrendo, que está pagando caro, né? Piscicultor, né? O nosso produtor de leite, que está pagando caro, tem um custo operacional para que se mantenha. E esse custo operacional gasta energia. E esse gasto de energia não é pouco. A gente está falando de piscicultores que tem mais de 100 mil de custo de energia por mês. Então, você olha isso pesa muito no bolso. Ele poderia pegar ali seus 40 mil de economia e investir em outra coisa, fazer um outro tipo de investimento para aumentar o seu retorno financeiro no produto que ele está vendendo. Então, são clientes. A gente
gente tá falando aqui de 2, 3 clientes, mas existem mais de 30 tipos de clientes pra gente pode atender. Distribuidora de bebida que tá com o freezer ligado o tempo todo, sorveteria que gasta um monte, a maioria é sala comercial alugada. Tu falou do apartamento, mora num prédio, se enfia lá na reunião dos condôminos. Pensa, num prédio quantos apartamentos? Qual que é o gasto médio deles de luz? E o síndico, para se reeleger, ele precisa demonstrar que o custo que foi pago ali por mês, ele foi aplicado em alguma coisa, né? Ele foi dado. Eu falo pelo meu prédio. A gente tem reunião pelo menos ali a cada 2 meses. Cada vez da reunião meu Deus, tá muito caro isso, tá muito caro aquilo. Então, ele precisa dar esse retorno. Ele precisa olhar para os condôminos e falar assim, eu tô pagando, mas vocês estão pagando isso porque eu tô aplicando em novas melhorias para o condomínio. Então, toda nova melhoria, ela requer de uma abertura de capital. Nem todo condomínio vai querer fazer um pagamento de abertura de capital. Então, se o síndico consegue trazer isso, conseguimos trazer uma economia na fatura da área comum do prédio, que está gastando seus 4, 5 mil reais por mês ali, a gente conseguiu reduzir para os seus 3 mil, essa diferença a gente vai aplicar naquilo que a gente precisava pintar o prédio, melhorar lá a área onde as crianças brincam. Tudo isso é retorno financeiro. E claro, nosso corretor está ganhando, que é o faturamento dele. Ele dá a possibilidade de cada vez mais consumidores terem acesso a uma energia limpa, mas para que isso ele também tenha a sua contrapartida, que é ter um retorno financeiro. Poder ter um retorno por cada quilowatt-hora que ele traz hoje para a cooperativa. E dá para pensar de maneira mais estratégica ainda. A gente falou do apartamento, entrar na reunião dos condôminos. Agora pensa, se o corretor, ele faz parceria com uma empresa que administra, vamos jogar baixo, 30 condomínios, 30 prédios. E nesses 30 prédios ele consegue trazer esse desconto. Quando tiver um outro prédio que for pegar uma empresa terceirizada para fazer administração, acho que vai a empresa A que vai te dar desconto na fatura ou a empresa B que não tem nenhum diferencial? Então, não tem limite, leque, né? Não tem limite. Isso a gente está falando de estratégia para um segmento. É um leque muito amplo. Então, por isso a gente retoma o convite aos nossos corretores que já fazem parte hoje da Cooperativa IBS. Vocês vão ter novidades, os coordenadores vão começar já a falar com vocês ali, explicar todo o processo, e o gestor de expansão vai falar com vocês, né? Das possibilidades que vocês estão encaixados hoje. Nós temos corretores hoje com mais de 300 mil kWh assinado e com carteira cada vez aumentando. Então, é muito corretor. E aos novos que estão entrando, que estão vendo isso e pensando, nossa, 2026 eu precisava fazer uma viagem no final do ano. Eu precisava pensar que a minha filha, ano que vem, sei lá, tá adolescente, vai estar terminando o ensino médio, preciso começar a pagar a faculdade, preciso começar a guardar dinheiro porque ela vai querer fazer medicina, ela vai querer fazer direito, ela vai querer uma faculdade que vai custar mais caro, tem que pensar esse ano já começar, como que eu vou fazer isso? Ou quem teve filho pequeno, que vai começar na escolinha o ano em 2027, 2026 é para você. Você pode aumentar o seu retorno financeiro, fala com um dos nossos gerentes de expansão ou pode entrar em contato direto com nossos coordenadores que a gente transmite, a gente tá todo mundo na mesma sala, a gente tá se conversando o tempo todo, que você consegue sim ter uma oportunidade de renda extra, aumentar o teu faturamento e ainda se duplicar, triplicar ele, dependendo de qual grau que você quer de retorno financeiro ao longo do ano, né, Pedro? Prosperar, de fato, que é a nossa missão aqui dentro. A gente tem o grito de guerra de IBS, qual é a nossa missão? É o bora prosperar. Isso a gente transborda para nossa rede de parceiros. E um convite, né? Venha nos visitar, venha para o nosso treinamento, que a gente vai marcar o dia D, vamos logo vamos divulgar qual vai ser os dias D, porque um só não vai dar, a gente já está percebendo isso, que um só não vai dar. Quais serão os dias que nós vamos recebê-los aqui no nosso escritório para que vocês conheçam, que vocês venham no auditório, estejam com a gente o dia todo, vejam como que esse ambiente acolhedor dentro da cooperativa, conheça os seus coordenadores, quem já é corretor, né? Conheça os seus coordenadores pessoalmente, estejam um dia todo com eles, aprendendo, tendo todo o conhecimento possível, a gente tem o maior prazer em recebê-los aqui. Legal. Turma, lembrando que é obrigatório vocês clicarem no sininho que tem do lado do botão de inscreva-se para toda vez que a gente iniciar uma conversa, um bate-papo muito proveitoso, igual foi esse, vocês serem notificados. E também é obrigatório clicar no botão de like para a gente transbordar tudo que a gente está fazendo aqui dentro da empresa para mais e mais pessoas. Cássia, te agradeço muito por esse bate-papo. Realmente acredito que foi muito proveitoso e que a gente vai ter um 2026 muito próspero. A gente vai crescer não só como empresa, mas como pessoas em relação a esse propósito. Vai, de fato, prosperar. Acredito que vai ser um ano muito bom. Eu que agradeço, Pedro. Em meu nome, em nome de toda a Cooperativa IBS, com certeza, ano 2026 vai ser muito próspero. Muito obrigada. Acompanhem, porque logo terá mais. Bate-papos como esse a gente vai ter frequentemente.
Quem quiser participar, praticamente dia sim, dia não, nós temos live, então só chamar ali o coordenador que ele passa o link da live para vocês podem entrar, tirar dúvidas. Meu telefone sempre fica disponível ali no contato comercial também. Tenham todos um bom dia, uma boa semana, não sei que horário que vocês estão ouvindo isso, mas boa semana, um bom ano. Amém. Pra cima. Show de bola!